trazer uma mensagem para pais é uma mensagem muito específica. É só para os pais que estão aqui. Eu gostaria que essa mensagem fosse para todos nós. Embora eu vou citar e embora eu vou falar de uma maneira mais direta para os pais, isso vale também para as mães, isso vale para os jovens, isso vale para todos nós, né, para a nossa vida. Hoje de manhã nós saímos de lá, pegamos a estrada, a poucos quilômetros vimos um acidente e uma pessoa falecida no carro. E eu pensei depois, será que ele é pai? Será que ele é filho? Depois, quando estávamos na estrada, ficamos sabendo que uma pessoa, um jovem, no centro de Valinho, na Avenida dos Esportes, houve um acidente de moto e ele faleceu. Ele é conhecido na cidade. Ele é pai e ele é filho. É forte isso. Justo hoje, nesse dia, nesse momento. Mas também eu li um texto de um pai, já na sua velhice, pedindo perdão para seus filhos, pelos erros cometidos, pelos equívocos, por aquilo que não cumpriu, não fez na vida, na sua própria vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida da sua casa. Eu não sei o que é mais triste. Talvez seja mais triste isso. Chegar no fim da nossa vida e dizer, não foi legal. Não foi bom. Não foi uma vida abençoada. Abre tua Bíblia, por favor, em Salmo número 72, versículo 17. Salmo número 72, versículo 17. Amém? Eu vou ler na minha versão primeiro, depois nós vamos ler todos na versão que está na tela aí, tá ok? Na projeção. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos. Enquanto o sol durar e os homens serão abençoados neles. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos. Enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão o quê? Bem-aventurado. Eu quero te convidar, eu quero te chamar, eu quero que juntos possamos, talvez agora, neste momento, se a gente não fez isso até agora, que juntos agora possamos começar a caminhar, pegar uma estrada, pegar uma vida, um rumo de vida bem-aventurado. Que você e eu possamos ser bem-aventurados. Que a promessa do Senhor, que foi declarado em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Abre tua Bíblia, por favor. Que a promessa do Senhor, a ordem do Senhor seja contigo, seja com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, com tua casa, com a tua família. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. E enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, para que eles pudessem frutificar, para que eles pudessem se multiplicar, para eles poderem encher a terra e dominar tudo que o Senhor entregou para eles.
Olha a promessa preciosa que Deus está dando para a humanidade. Olha a promessa preciosa que Deus está dando para Adão, naquele momento. Deus está falando com Adão. Deus está falando com Eva. Está dizendo, eu quero abençoar vocês. Eu quero que vocês multipliquem, cresçam. Eu quero que vocês frutifiquem. Eu quero que vocês dominem. Eu quero vocês abençoados, bem-aventurados. Amém? Mas lamentavelmente isso não tem acontecido. Muitos têm falhado. Nós às vezes falhamos. E isso traz sérios problemas e sérias consequências. Temos ouvido falar ao longo do nosso ministério de tantas famílias que se desmoronaram, se separaram, se afastaram, filhos afastando-se de pai, pai de filhos, esposa de marido, marido de esposa. E essa promessa que Deus que desejava dar para essa família, para esse casamento, para essa casa, não aconteceu. Não aconteceu. E isso é triste. Será que isso também está acontecendo contigo? Será que você, olhando para a tua vida hoje, você possa dizer, eu sou bem-aventurado, eu sou frutífero, passo por dificuldades, cometo equívocos, mas eu consigo enxergar, eu percebo, eu sinto realmente que Deus tem me abençoado e abençoado a minha casa. É verdade que cada um de nós temos um papel diferente dentro de casa. A mulher tem uma ligação mais física com seus filhos. Isso já parte desde a geração, desde a concepção. É a mulher que gera o filho dentro do seu ventre. É a mulher que tem o cordão umbilical, né, ligado à criança. É a mulher. E mesmo quando o cordão é cortado e a criança agora vive separadamente da sua mãe, é a própria mulher que pega aquela criança e traz para seu peito para amamentar. Olha a ligação física, de cuidado, de carinho, de alimento. O homem não faz isso. O homem participa na concepção. Mas depois disso, o homem já não tem mais essa ligação física. Ele nunca terá essa ligação física com seus filhos. Por quê? Porque o papel do homem é diferente. O papel do homem é proteger a família. Enquanto a mulher está gerando o filho, o homem protege a mulher. E protege o fruto que está no ventre da mulher. Enquanto a mulher está amamentando o filho, o homem protege a casa e cuida da casa para que essa amamentação seja em paz, em tranquilidade, em sossego. Algo abençoado. São papéis diferentes, mas também ao mesmo tempo são responsabilidades juntos, mútuas, de ser bem-aventurado e de cuidar da casa. Eu quero citar 3 fatores fundamentais na vida de um pai, ou digamos assim, 3 responsabilidades, ou 3 atitudes que um pai deve ter na vida dos seus filhos, da sua casa, da sua família. E volto a dizer, isso vale também para você, mulher. Isso vale também para você, filho. Isso vale para todos que estão habitando a casa. E eu quero citar 3 exemplos preciosos, que você e eu conhecemos muito bem. O primeiro exemplo está lá no mesmo livro de Gênesis. Abre tua Bíblia em Gênesis capítulo 9. Desculpe, capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Versículo 8 diz o seguinte: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Vamos pular para o versículo 13. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira, de gofer, faça compartimentos da arca, reveste-a com betume,
por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca. Faça-a com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque estou trazendo dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará. Agora o mais importante, versículo 18. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as tuas mulheres de teus filhos. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Muitas vezes entendemos que Noé construiu uma arca para salvar os animais. Não. O princípio de construir a arca não é só salvar os animais. O princípio maior, a finalidade maior de Noé construir aquela arca é salvar a sua própria família. Ele gasta 100 anos da sua vida. Não são 10, não são 15, não são 20. Ele gasta 100 anos da sua vida, praticamente mais da metade da sua vida, construindo uma arca para salvar a sua esposa, salvar seus filhos e salvar as suas noras. Se há uma finalidade que eu tenho como um homem, como pai, como marido, como sacerdote dentro de minha casa, é eu salvar a minha família. Eu e você precisamos entender que estamos aqui para salvar a nossa família. Muitos pensam em fazer outras coisas, outros planos. Muitos pensam em sonhos particulares e individuais. Mas o nosso propósito maior de estar nesta terra é poder cuidar e salvar a nossa família. Eu vejo homens que têm propósitos diferentes disso. Eu vejo até mulheres que têm propósito diferente disso. Eu vejo homens, crianças, meninos, meninas, filhos, órfãos, abandonados. Por quê? Porque no coração de seus pais não existe esse propósito. De quê? De salvar a sua família. Vamos levantar todo dia de manhã. Vamos trabalhar, vamos lutar. E vamos dizer, eu não estou indo lá para encher minha conta corrente, ou para comprar aquilo que eu tanto desejo, ou para comer e beber aquilo que tanto gosto. Estou fazendo tudo isso para quê? Para salvar a minha família. Só que para isso, meus queridos, para eu ter, digamos assim, o objetivo e ter o êxito de salvar a minha família, eu preciso que os olhos do Senhor se agradem do meu comportamento. Olha o que fala logo em seguida, capítulo 7, versículo 5. E Noé fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Capítulo 7, versículo 5. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E olha o que fala o capítulo 9. Depois que eles saem da arca, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse, presta atenção que Deus vai falar agora com a família de Noé. Noé salvou a sua família através da arca, construção da arca. Colocou eles dentro daquela arca, ficaram naquela arca semanas, meses, até as águas abaixarem. E quando a família saiu daquela arca, olha que Deus fala para Noé e a sua família: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Onde está essa promessa? É a mesma promessa de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. É a mesma promessa feita no jardim do Éden
para Adão e Eva, agora Noé está recebendo essa promessa para a sua vida, para a sua esposa e para os seus filhos. Eu quero receber essa promessa do Senhor. Eu quero receber essa bênção do Senhor na minha casa. Eu quero ouvir do Senhor todos os dias. Eu quero ouvir do Senhor no decorrer da minha vida. E eu quero ouvir do Senhor no findar da minha vida, que eu sou abençoado, que eu posso receber a bênção, a promessa do Senhor, que está lá no jardim, dizendo: multiplicai, frutificai, encher a terra. Mas para isso eu preciso ser um homem justo. Para isso eu preciso a minha vida agradar os olhos do Senhor. Para isso eu preciso ser temente ao Senhor. Para isso eu preciso ser obediente ao Senhor. Para isso eu preciso ser persistente, perseverante e confiante no Senhor. Até na possibilidade de construir uma arca durante tantos e tantos anos, mas sabendo de que Deus está comigo e que eu estou salvando a minha família. Eu estou salvando a minha família. Tem sido o teu propósito esse? Estar sempre cuidando da tua família, salvando a tua família? Para receber a promessa do Senhor, a bênção do Senhor? Eu quero ser o Noé. Eu gostaria de ser o Noé. Mesmo apesar de que talvez eu precise construir até uma arca para salvar ela. Deu para entender? Amanhã de manhã, segunda-feira de manhã, quantas vezes você sente que parece que está construindo uma arca tão grande, enorme, parece que nunca acaba. Sabe aquela louça da cozinha que está na pia, que nunca acaba, sempre está suja? Sabe aquela casa que sempre está desarrumada? Sabe aquele montão de roupa que sempre está suja e sempre tem que lavar e depois pendurar no varal e depois tirar e depois passar? Nunca acaba. Sabe aquelas meias do marido que estão sempre jogadas no chão, do lado da cama? Nunca acaba. Sabe aqueles filhos que deixam tudo jogado no quarto? Nunca acaba. Alguém já viveu isso na vida, já ou não? Sabe você levantando todo dia, indo para trabalhar, aquele trabalho que nunca acaba, aquela cobrança que nunca acaba, aquele suor que nunca acaba, aquele trânsito que nunca acaba, aquilo que nunca acaba, talvez seja a tua arca. A arca que você está construindo. Mas você está construindo para quê? Para salvar a tua família. Salvar a tua família. Outra coisa preciosa é que a minha vida não acaba agora. A minha vida não termina agora. O meu nome não vai embora depois que eu talvez partir desta terra. Não. A Bíblia fala de que a palavra gerações pode se referir tanto a um período de tempo quanto a uma descendência. E quando se fala da palavra descendência, significa que se a bênção vem sobre a minha vida, a bênção não acaba no findar da minha vida. A bênção continua no decorrer da vida das futuras gerações. Que se o projeto, e que se o chamado e o propósito que Deus tem para a minha vida não acaba no meu sepultamento. Ele continua, o projeto e aquilo que Deus preparou nas minhas futuras gerações. Que aquilo que o Senhor me entregou, que aquilo que Deus entregou para Adão, não acabou em Adão, continua onde? Nas seguintes gerações. Que aquilo que Deus entregou para Noé, não acabou em Noé, continua nas seguintes gerações. Que aquilo que o Senhor olhou para você realizar, para você cumprir, para você fazer, não acaba com você,
continua nas seguintes gerações. E exemplo disso, temos um muito bom. Abre tua Bíblia, por favor, em 1 de Crônicas, capítulo 22. Existe um homem chamado um homem segundo o coração. Sabem quem ele é? Davi. Davi é um adorador. Davi é um tremendo servo do Senhor e um adorador. Eu fico muito feliz de ver um coral aqui. Eu fico emocionado, mas fico também, digamos assim, que meio que chateado quando eu vejo um coral. Porque a vez que eu fui participar do coral numa igreja que eu pastoreava no interior, eu fui expulso. A regente do coral falou assim: pastor, vem aqui, com muito carinho, pastor. O senhor prega tão bem, mas o senhor canta tão mal. Continua pregando, pastor, continua pregando. Então eu vejo um coral aqui cantando tudo isso e eu fico cantando assim: se eu ficasse no meio, seria excluído. Eu canto ruim mesmo. Eu canto mal. Mas Deus me chamou para outro ministério. Chamou para o ministério de ensino, para a pregação, para cuidar de vidas, outros ministérios. E eu sei que esse ministério não acaba em mim. Eu rogo a Deus, eu peço a Deus para que esse ministério que Deus me entregou continue nas próximas gerações. E há um homem de Deus chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, e não vamos falar dos erros, dos equívocos que ele cometeu. Não. Aquele menino, adolescente, foi chamado por Deus para uma obra maravilhosa. Ser o grande rei de Israel. Mas mais do que ser o grande rei de Israel, Davi tinha no seu coração algo que Deus colocou de uma maneira tremenda dentro dele. E foi construir o templo para o Senhor em Jerusalém. Era tão latente isso, era tão forte no coração de Davi, que a primeira coisa que ele faz, no início do seu reinado, é fazer o quê? Pegar a arca que não está em Jerusalém e trazer essa arca até Jerusalém. É o primeiro passo, é a primeira atitude para construir o templo. E quando ele vai lá buscar aquela arca, ele traz essa arca com tanta alegria, mas com tanta alegria, que diz o texto que ele vinha pulando, cantando, se alegrando, até mostrando a cueca, de tanto que pulava. E é verdade isso. Tanto que a sua mulher o vê pela janela e se envergonha. Mas ele é tão feliz porque dentro dele havia algo muito forte, por construir o templo ao Senhor. Só que Davi começou a construir um reinado. E para construir e solidificar o reinado de Israel como grande reino, naquele momento, ele precisou lutar contra outros exércitos, outras nações. Ele necessitou fazer isso. Para construir o reino, para expandir o reino, ele lutou com muitas outras nações e ele e os seus valentes tiveram grandes batalhas. Certo dia o Senhor chegou nele e falou assim: Davi, vem aqui. Você tem sido um bom filho. Você tem sido um bom rei. Você tem sido um bom guerreiro, um bom soldado. Você tem sido um homem segundo o meu coração. Só que as tuas mãos estão manchadas de sangue. E você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo vai ser teu filho Salomão. Você acha que Davi ficou frustrado? Você acha que Davi ficou chateado? Não. Ele ficou contente. Meu filho, sério, vai ser ele, não vou ser eu. Então eu vou deixar tudo preparado para ele construir o templo.
Vou preparar tudo. Vou juntar ouro, vou juntar madeira, vou juntar de tudo, pedras, vou fazer de tudo para que quando meu filho assumir o reinado, ele construa o templo. E olha o que fala aqui no capítulo 22 de 1 de Crônicas, versículo 6. Então ele chamou seu filho Salomão e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor Deus de Israel. Davi disse a Salomão: meu filho, planejei construir um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim: derramastes muito sangue e fizestes grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porque derramastes muito sangue na terra diante de mim. Tu gerarás um filho, que será homem pacífico, e eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será Salomão, e eu lhe darei paz e descanso a Israel durante os seus dias. Ele construirá um templo ao meu nome, ele será meu filho, e eu serei seu pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, para que tenha sucesso em edificar o templo do Senhor teu Deus, como ele falou a teu respeito. Eu tento imaginar agora, a partir de aí, Davi, talvez o pequeno, ainda Salomão era pequeno, e Davi pegava aquele menino Salomão, trazia no seu colo e dizia para ele: vem aqui, deixa eu te mostrar, olha, aqui está a planta, Deus me deu essa planta do templo, olha aqui, você vai fazer isso, 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 isso. Filho, vem aqui, olha, trouxe mais madeira para o templo, está aqui, está tudo estocado aqui, está tudo certinho, olha aqui, filho, está tudo aqui para você construir o templo. Filho, voltei de grandes batalhas, trouxe mais ouro, olha, filho, aqui está o ouro para você fazer tudo. Filho, vamos lá no terreno, o pessoal lá já planou o terreno, vamos lá ver, olha, filho, está o terreno preparadinho, pronto para você construir o templo ao Senhor. Você tem feito isso com teus filhos? Você tem compartilhado a obra que o Senhor tem dado para você e compartilhado com teu filho, com tua filha? Volto a dizer, isso não vale só para homens, isso vale também para mulheres, isso vale para pais, isso vale para todos nós. Meu filho está crescendo, minha filha está crescendo. Outro dia eu peguei ele no treino, chegou. E aí, pai, como foi? Foi tudo bem. O que o Senhor pregou? Eu preguei isso. Que legal, pai. Aí outro dia ele chegou em mim, falou: pai, preparei um estudo. Falei: que bom, filho. Ele joga bola, ele joga vôlei, ele estuda, ele faz um monte de coisas. Mas o que alegra o coração, meu coração, é ele poder falar da palavra de Deus. A minha filha estuda, faz faculdade, faz outras coisas. Tem um encosto aí do lado dela também agora. Trabalha, faz um monte de coisas. Mas quando eu vejo ela dançando no templo, quando eu vejo ela dançando no culto, eu fico pensando, o meu chamado continua neles. O propósito do Senhor que está em mim continua neles. Eu lembro quando em casa, meu pai ainda vivia no mundo, meu pai não era convertido ainda, mas minha tia, minha mãe, minha irmã e eu éramos da igreja. E a gente chegava, naquela época, aquele crente velho aqui, antigo, sabe que domingo era totalmente dedicado à igreja. Então nós tínhamos a escola bíblica dominical de manhã, depois tínhamos o culto, para depois chegar em casa, a minha mãe preparar o almoço. Demorava, a gente começava a almoçar 2, 3 horas da tarde, porque a gente chegava por volta da 1h30 da tarde em casa. Aí almoçávamos, aí comentávamos da escola bíblica dominical, aí comentávamos do culto da manhã,
passávamos 2, 3 horas sentados aí, e lá pela volta das 6 horas da tarde, levantávamos outra vez, porque nós tínhamos que ir na escola de treinamento da igreja, e depois da escola de treinamento, culto novamente. Era o dia inteiro igreja. Aquilo que Deus fez na vida da minha mãe, como zeladora da igreja, aquilo que Deus fez na vida da minha tia, como líder da igreja, como líder da escola bíblica dominical, professora, aquilo que Deus fez na minha irmã, Deus continuou na minha vida até os dias de hoje. E vocês? Aquilo que o Senhor tem te entregado, aquilo que o Senhor te chamou, os teus filhos estão recebendo? Aquele homem que nós ordenamos ontem, que pega aquela estrada de terra, estava lá ele com sua esposa, e quem estava no teclado? A sua filha. E quem estava na guitarra? O seu filho. Eu vejo o casal, eu vejo os filhos envolvidos no ministério. E eu falo assim, essa é uma família abençoada, que Deus quer frutificar, multiplicar e encher a terra. Pensa como Davi se alegrava toda vez que pegava aquele menino Salomão e levava a mostrar tudo. E quando Salomão tomou o reino, tudo estava preparado para construir o grande templo ao Senhor, que se chamou o Templo de Salomão. Promessa de Deus para Davi. Mas mais do que isso, meus queridos, mais do que construir uma arca para salvar a família, mais do que construir um templo como propósito de Deus para a família, nós precisamos saber algo muito importante. Abre, por favor, em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vá à terra de Moriá e oferece-o ali no holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então Abraão se levantou de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Versículo 9. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar, sobre a lenha. E estendeu a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão! Ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes teu filho, teu único filho. Homem, mulher, Deus não quer a tua casa. Deus não quer as tuas posses. Deus não quer nada que você produziu. Deus também não quer teu filho. Às vezes nós pensamos, Deus pediu filho para Abraão. Não, Deus não queria Isaque.
Deus queria que o coração de Abraão fosse dele. Deus queria que Abraão entregasse não somente seu filho, mas principalmente o seu coração nas mãos do Senhor. Já imaginou Deus te pedir o teu filho? Já imaginou Deus pedir a tua filha em sacrifício? O problema não está simplesmente em pegar aquela criança, aquele adolescente, amarrar e colocar sobre o altar. A questão, a guerra, a luta não está nisso. Mesmo porque Isaac foi manso, tranquilo. Ele não lutou contra seu pai, ele não lutou contra a vontade, com aquilo que estava acontecendo. Aquele menino foi manso. A luta maior não estava entre pai e filho. A luta maior estava entre o coração de Abraão e Deus. Mas o coração de Abraão pertencia ao Senhor. O coração de Abraão pertencia ao Senhor. E não houve dúvidas, não houve negação, simplesmente entrega. Meus queridos, homens, quão orgulhosos nós somos, quão arrogantes nós somos, quão autossuficientes nós somos, quão independentes nós somos. Sabe o que o Senhor pede de ti? Você que é pai, você que é homem, e você também mulher, Ele pede o teu coração. Entrega teu coração ao Senhor, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te multiplique, para que o Senhor te faça frutificar a tua casa, para que o Senhor esteja sempre contigo. Olha que fala em Gênesis capítulo 12 para Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. E por último, Salmo 45, 17. Por todas as gerações lembrarei do teu nome, e eternamente hão de te louvar todas as nações. Quero te convidar a você receber a promessa do Senhor, a bênção do Senhor, que está lá em Gênesis, que está lá no jardim, que foi dada para Adão, que depois foi dada para Noé, que foi dada depois para Abraão, que foi dada para Davi, e que foi dada para tantos homens que entregaram a sua vida nas mãos do Senhor. Quero te convidar para que você também seja um abençoado e um bem-aventurado. Mas para isso, meus queridos, precisamos ser justos como Noé. Precisamos ser consagrados como Davi, e precisamos ser obedientes como Abraão. Enfim, precisamos entregar nosso coração nas mãos do Senhor. Um pai que é honrado, um pai que é abençoado, um pai que é frutífero, um pai que tinha uma família guardada, protegida, salva, um pai que tinha uma família entregue e servindo ao Senhor, é um pai bem-aventurado, e o seu nome será lembrado por todas as nações. O teu nome é lembrado por todas as nações. O teu nome é comentado com as tuas outras gerações. O teu nome é falado pelos teus filhos, pelos teus netos, pela tua descendência. O teu nome é exaltado por onde você for. O teu nome é admirado por aqueles que te rodeiam. O teu nome é comentado, é ensinado, é compartilhado com aqueles que te conhecem e te conheceram. O teu nome é exemplo.
O teu nome tem valor? Falamos muitas vezes de homens de valor. Homens de valor. Para ser homem de valor, você tem que ser justo. Você tem que estar consagrado, envolvido na obra do Senhor. E teu coração tem que pertencer a Ele. Hoje é o dia dos pais. Hoje é o dia dos pais. Celebramos esse dia com muita honra, com muita alegria, com muito amor. Mas como o pastor Jean falou antes, não sei se foi o Jean, foi o Júlio, que não seja só esse dia. Que o nosso nome seja falado, que o nosso nome seja compartilhado, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja indicado, como o nome de Noé foi até os dias de hoje, como o nome de Davi é até os dias de hoje, como o nome de Abraão é até os dias de hoje. Já imaginou? O Deus de Noé, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus de tantos outros, que as pessoas digam, o Deus do João, o Deus do Carlos, o Deus do Jean, o Deus do Júlio, o Deus do Davinson, o Deus da Maria, o Deus da Rosa, o Deus da Esther, o Deus dessa igreja que se reúne aqui em Vinhedo. Abaixa a tua cabeça. Há uma promessa, há uma bênção dada lá no jardim do Éden. Entregue para Adão e Eva. Mas o Senhor não quer dar só para eles. O Senhor quis dar também para a família de Noé. O Senhor também entregou essa promessa e essa bênção para a família de Abraão. O Senhor fez isso também com a família de Davi e com tantos outros. O Senhor também quer fazer isso contigo, com a tua casa, com a tua família. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer que você seja frutífero. O Senhor quer que você se multiplique. O Senhor quer que você cresça. O Senhor quer salvar a tua família, a tua casa. Mas o Senhor quer teu coração primeiro. O Senhor quer que você entregue o teu coração nas suas mãos. Hoje celebramos o Dia dos Pais. Mas eu quero hoje, e talvez você tenha recebido presentes. Talvez você já recebeu um desodorante, um perfume, um par de meias, ou talvez você não recebeu nada, ou recebeu um lindo e maravilhoso e saboroso almoço, ou talvez só recebeu um abraço e um sorriso. Mas o Senhor hoje quer que você dê um presente para Ele, o teu coração. Entrega teu coração nas mãos do Senhor. Entrega teu coração nas mãos do Senhor, para que tu e a tua casa sejam salvos. Para que tu e a tua casa recebam salvação. Abre teu coração agora. Eu quero te convidar a você colocar a mão no teu coração neste momento. Todos. Isso vale para mulheres também. Isso vale para filhos também. Isso vale para todos nós. Coloca a mão no teu coração. Fale com o Senhor. Diga, Senhor. Repete comigo, Senhor. Há um bem precioso na minha vida. Ele é o mais precioso. Ele é o mais importante.
é o meu coração. E agora eu quero entregar ele nas tuas mãos. Não pertence mais a mim, pertence a ti. E entrego meu coração, entrego o coração da minha esposa, do meu marido, entrego os corações dos meus filhos, entrego a minha casa, a minha família nas tuas mãos, Senhor. Salva a minha família, usa a minha família, abençoa a minha família. Que aquela promessa do Senhor lá no jardim se repita na minha casa hoje, Senhor. Eu te peço, Pai querido, me abençoa, multiplica, frutifica, cuida da minha casa. Obrigado, Pai querido, por esse momento, por essa palavra, Senhor. Oh Deus, que possamos entender isto de uma maneira preciosa e tão importante. Que possamos entender, oh Deus, que o melhor lugar para estar debaixo da Tua vontade. Que possamos entender de que o melhor lugar que o nosso coração deve estar é nas Tuas mãos. E compreender, Pai querido, que a minha casa, a minha vida, a minha casa pertencem a Ti, Deus. Que aquilo que o Senhor me chamou, que aquilo que o Senhor, oh Deus eterno, trouxe para a minha vida, continue nas próximas gerações, nos meus filhos e nos filhos dos meus filhos. Se há um chamado, que continue esse chamado. Se há uma obra, que continue essa obra. Se há, oh Deus, um dever, que continue esse dever. E que toda a minha casa e todas as gerações possam te servir, ó Deus, te adorar e te honrar. A minha vida, Deus, entrego nas tuas mãos. E também entrego a vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos e de todas as outras gerações que virão. Abençoamos cada família que está aqui. Abençoamos cada homem, Pai, que está aqui, futuro Pai. Que possamos ter entendido essa mensagem. E que possamos trazer essa mensagem como algo vivo, real. Que possamos, ó Deus eterno, compreender que não há nada melhor. Não há nada melhor do que estar nos braços do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. 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 Deus abençoe.